Olá, caríssimos estudantes de Balsas! Como estão? Animados? E aí, estão aprendendo muito aí no programa Educa Balsas? Com certeza, esse programa é show, só tem professor top. Você já viu os outros professores aí? Como as aulas deles são interessantes? Rapaz, eu estou aprendendo demais. Cada aula, o cérebro parece que vai inchando um pouquinho. Mas é isso mesmo. Esse é o objetivo do nosso programa, que você aprenda na escola e aprenda mais um pouco aqui também com a gente. Então, fica sempre ligadinho, fala para os amigos, fala para os primos, para os tios, para o papai, para a mamãe, para todo mundo. Gente, vamos assistir o Educa Balsas, lá é legal demais. A gente está aprendendo coisas interessantes, de forma diferente. Pois é, estamos aqui para isso. E aí, quando você vê essa carinha aqui da professora Simone, você já lembra de quê? Ah, hoje eu vou aprender mais sobre a nossa língua. Qual é a nossa língua? Língua portuguesa, muito bem. Hoje nós vamos ter uma atividade interativa sobre o assunto da aula anterior. Você lembra qual foi o assunto da aula anterior? Ah, professora, eu lembro que você falou da diferença entre fato e opinião. Muito bem. E se você não assistiu essa aula, não se preocupe. Eu vou dar uma retomada um pouquinho na explicação do conteúdo para você entrar no fio da meada e depois nós vamos para as questões, certo? Podemos começar? Então, vamos lá. Olha só. O nosso título é Gênero Textual, Diferença de Fatos e Opiniões em Textos Jornalísticos. A habilidade que será trabalhada é explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e online, sites noticiosos, etc., destacando notícias, fotoreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas. E publicar notícias, notas jornalísticas, fotoreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor. Olha que interessante, pois é. Isso aqui é o objetivo que a gente tem que você aprenda. Essa habilidade aqui. E aos poucos você vai ver que você já vai estar desenrolando muito bem essa habilidade aqui. Uma aula após a outra, degrau por degrau, e o conhecimento vai chegando e você vai aplicando ele na sua vida, né? Pois é, então vamos lá. Para começar nossa aula, nada melhor do que uma reflexão sobre a vida. É sempre bom, né? Se liga no pensamento do dia. Permita-se mudar. Às vezes, temos que nos perder para nos encontrar. Oxente, professora, nos perder para nos encontrar? Pois é, às vezes a gente está tão acostumado com um certo ritmo, com uma certa rotina, com os mesmos pensamentos, com o mesmo jeito de ser e de ver as coisas. Mas, às vezes, uma decepção, às vezes, uma frustração, nos tira daquele lugar e nos faz enxergar que existem outros lugares, que existem outras maneiras de ver e de viver, né? Então, é sobre isso que esse pensamento está falando. Se permitir mudar. Não precisa porque eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. Não. Se estamos vivos, estamos passíveis de mudarmos a todo instante, quando essa mudança for para melhor. For para nos fazer bem e fazer bem aos outros que estão ao nosso redor, né? Às vezes temos que nos perder, sair ali do comodismo, daquela situação que já estamos muito habituados, mas que não está muito legal, para podermos nos encontrar com novos pensamentos, pensamentos elevados, jeito novo de ser, que vai nos fazer bem e fazer bem a quem está do nosso lado.
Oh, beleza. Então, vamos lá, galera. Retomando o assunto da aula anterior, eu prometi que a gente ia fazer uma rápida revisão para quem não assistiu a aula, entrar por dentro, ficar aí por dentro do que nós vamos tratar hoje. E para quem já assistiu, dar uma refrescada na memória, né? Vamos lá. O que é um fato? É algo que é de conhecimento de todos. Sendo um fato, ele pode ser provado através de documentos ou de outras formas de registro. O fato é algo que ocorreu de verdade, aconteceu. Não tem como tirar e nem pôr, aconteceu aquilo ali, né? E esse fato será noticiado, será informado à sociedade, né? Sempre são coisas que são relevantes para a sociedade, quando é noticiado, né? Então, o fato é algo real, concreto, que aconteceu. Aí nós temos um exemplo aqui, ó, o crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. Uma coisa leva a outra, às vezes algo bom traz algo ruim aí, uma consequência natural, né? Quando as cidades vão crescendo muito, atrai coisas ruins, atrai gente maliciosa, bandidos, assaltos, esse tipo de coisa. Tá, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos aqui só tratar do que é um fato. Isso é um fato, esse exemplo. O aumento dos estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras é um fato. Pessoas de outros países estão cada vez mais vindo estudar no Brasil. Que bom! Isso é sinal de que estamos ofertando um ensino de qualidade, atrativo, né? Que pessoas de fora estão vindo para cá estudar. Ótimo, aqui são dois fatos que ocorrem, não tem aqui mesclagem, mistura, é limpo e seco, certo? Agora vamos aqui para a opinião. É a maneira particular de olhar um fato. A opinião vai divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais. A opinião, ela já é o meu modo de ver, de pensar, o que eu acho sobre esse fato aqui, né? E ela vai divergir de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um contexto cultural ao seu redor. A forma o lugar onde eu moro, a escola onde eu estudo, a igreja que eu frequento, os grupos de amigos, onde eu trabalho, tudo isso vai me moldando e gerando pensamentos na minha cabeça, opiniões, modos de ver as coisas. E aqui e acolá, eu vou me deparar com pessoas que pensam diferente de mim. Isso vai ser um problema? Não, isso não deve ser um problema. Eu devo entender que se aquela pessoa pensa diferente de mim, é porque ela está em um contexto diferente do meu, isso é natural. Ninguém nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, ninguém nasceu todos na mesma cidade, todos no mesmo país, não estudam todos na mesma escola, não estão todos no mesmo contexto religioso. Como que eu posso querer que todos pensem igual? Não tem como. Então, por isso que nós devemos trabalhar também o respeito com as opiniões, certo? Isso é muito importante. Aqui e acolá eu vou me deparar com pessoas que pensam diferente de mim. Isso não quer dizer que porque ela pensa diferente, ela está errada e eu estou certa. Também não quer dizer que porque ela pensa diferente, ela está certa. Ah, mas ela pensa assim, diferente de mim. Então, ela que deve estar certa. Não. Deve-se colocar os pensamentos, as informações na balança. Muitas vezes, até os dois estão certos. Mesmo pensando os dois diferentes, os dois podem estar certos. Cada um com seu modo de ver. Os dois podem estar errados. E nessa carruagem, a gente vai analisando, pontuando, observando e absorvendo aquilo que nos é interessante, aquilo que é bom, que nos serve, né? Que nos eleva. Então,
A opinião é o que eu penso, o que eu vejo, o que eu acho sobre esse acontecimento que é um fato, que é real. Certinho? Se meu amigo não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. Isso é fato? Não, é o meu modo de ver. Eu acho que para jogar futebol não pode ser muito baixinho. Esse é o que eu acho. Mas já tem gente que acha que se for quanto mais baixinho, melhor para driblar ali, para se desenrolar no campo. Bom, isso vai depender do conceito que cada um tem sobre o futebol, mas não é um fato, é o meu modo de ver. Homens que assistem novelas são bons maridos. Olha só, isso é uma informação científica? Isso é um fato real, concreto? Não, é o modo de ver de quem escreveu isso aqui. Talvez ele tenha experiências que o levaram a acreditar nisso. Ele acredita que isso acontece, que isso é real, mas não é um fato em si, né? Não é uma realidade. Perceberam a diferença entre fato e opinião? Deu para entender? Então, vamos, enfim, para a nossa atividade interativa. Preparados? Vamos lá. Vamos botar a cachola para esquentar, vamos raciocinar, pensar e responder. Quais dessas são características de um fato? Letra A, B, C ou D? O que aqui é característica de um fato? A letra A, ponto de vista. Letra B, dados. Letra C, evidências. Letra D, considerações pessoais. Bora lá? Vamos pensar? Vou dar uma dica. Desses 4, 2 estão corretos. São, sim, características de um fato. E 2 não são. Vão ser características de opinião. Então, está 2-2 aí. Vamos tentar diferenciar, detectar. Professor, eu acho que eu já sei. Mas está fácil, né? Depois de toda essa explanação, essa explicação, eu acho que está na cara aí quais são as características do fato, né? Então, vamos tentar responder agora. Letra A, ponto de vista. É ou não é característica de um fato? Não, professora, nada a ver. Isso aqui é característica de opinião. Justamente, o meu ponto de vista, o ponto de vista ali do escritor que está escrevendo aquela coluna, aquele comentário no jornal, no blog, seja onde for, ponto de vista vai ser opinião. Muito bem. Letra B, dados. Dados, números, local, horário, que aconteceu aquilo, pessoas envolvidas, testemunhas, isso tudo são dados. É característica de fato? Sim, com certeza. Característica pesada aí, de fato, são os dados. Ok. Letra C, evidências. Coisas, realmente evidências reais que comprovam que aquilo aconteceu. É fato? Faz parte do fato? Sim, com certeza. As evidências são aí uma característica forte dos fatos. Muito bem. E a última, considerações pessoais. As minhas considerações diante daquele fato. Como eu vejo, como eu penso, o que eu acho. Pois é, não tem nada a ver com fato. Realmente isso aqui é característica de opinião. Muito bem. Então, aqui já deu até para dar mais uma esclarecida aí nessa diferença, né? Vamos para a próxima questão. Olha só. Quais desses exemplares retratam uma opinião? Eu vou colocar 2 exemplos aqui, tá? De um noticiário. E você vai dizer qual deles retrata uma opinião. Vamos para... Olha só. Esse de azul. Vamos ler? Hoje,
dia 28/6/2021, a lotação da UTI no Hospital Regional em Balsas está em 80% devido aos casos de contaminação por Covid-19. Nós temos aqui um exemplar. Agora vamos para o outro exemplar, esse de verde. Profissionais de saúde podem ficar sobrecarregados com o tamanho da demanda nos hospitais devido ao crescimento de contaminação da Covid-19. Qual desses dois aqui tem mais jeito assim, tem mais características para ser uma opinião? Pensa aí, galera. Professor, eu estou pensando igual esse cara aí. Pois é. Aqui no primeiro exemplo, nós temos dados. Olha só, isso aqui são dados fictícios. Foram criados aqui só para essa aula, tá? Isso aqui não é dado concreto, não. Isso é fictício, mas que exempla muito bem o assunto da nossa aula, certo? Nós temos dados, ó, o dia, né? O local específico, a porcentagem, o nome da doença. Temos dados aí, né? A cidade. Isso aqui é característica de fato ou de opinião, gente? Esse de azul. De fato. Ótimo. E esse aqui de verde, o que a gente pode detectar aí que caracteriza uma opinião? Podem ficar sobrecarregados. É uma sugestão que pode acontecer. Baseado nesse fato aqui, esse outro pode acontecer. É tipo um alerta que está se fazendo para a sociedade. Vamos fazer de tudo para não aumentar o número de Covid, porque senão vai correr o risco de chegarmos nos hospitais e os profissionais estarem estafados, cansados, não conseguirem nos atender como precisamos. Mais ou menos nisso aí, né? Então, isso aqui é uma opinião, é um texto sugestivo, que pode acontecer, um alerta, né? Então, ó, nesses dois exemplos, já temos também como discernir aí a diferença entre fato e opinião, né? Pois é, pessoal, com esses dois exemplos que nós trabalhamos, esses dois exercícios, com certeza deu mais uma clareada assim, na sua mente. E quando você ver um noticiário, você vai saber de cara se ali é um fato ou se é uma opinião. Com certeza, depois dessa aula, está tudo mais clarinho aí na sua mente. E o que tínhamos para hoje era isso. Muito obrigada pela sua companhia. E vai divulgando, vai chamando seus amigos, seus colegas, seus primos, todo mundo aí para participar aqui desse programa Educa Balsas, que foi feito, está sendo feito com muito carinho para você. Você é o nosso alvo, você é o nosso objetivo. Certinho? Muito obrigada. Até a próxima.